São Paulo. Através de equipamentos e exames, eles tentam explicar o mistério do líquido que brota da imagem da santa. A igreja de São Sebastião, em Louveira, interior de São Paulo, se transformou nos últimos dias num laboratório. Os cientistas da Unicamp instalaram aqui vários equipamentos para medir constantemente as variações da pressão, temperatura e umidade do ambiente. Tudo isso para tentar explicar o fenômeno que ocorre nesta imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística. Desde que a imagem que veio da Alemanha foi colocada no altar da igreja, milhares de fiéis já viram brotar dela um líquido que para os religiosos é lágrima. Este fenômeno já se repetiu aqui 17 vezes, sempre nos dias 12 ou 13 de cada mês. No mês passado, os cientistas da Unicamp já tinham presenciado o fenômeno. Eles chegaram a recolher amostras do líquido para examinar em laboratório, mas os resultados desses exames ainda não estão prontos. Ontem, um mês depois da primeira visita, os cientistas puderam ver de novo o fenômeno se repetir. Só que desta vez, o líquido não saiu dos olhos, e sim de várias partes da imagem. O que a gente tem detectado é uma variação natural no ambiente físico, à medida que vem mais gente, à medida que chove, à medida que se lava a igreja, mas são medidas naturais que a gente está acompanhando. O que mais está intrigando os pesquisadores que estão aqui? Realmente o que intriga é uma data mais ou menos pré-determinada da ocorrência do fenômeno. Boa noite. Boa noite. Estiveram na matriz de Louveira numa vigília dirigida por dezenas de padres vindos de várias partes do estado. A emoção tomou conta dos fiéis que vieram de todo o Brasil. Muitos passaram o dia rezando, louvando e fazendo pedidos à santa que não chorou. A senhora vai pedir o que, essa? A Senhora da Rosa Mística, que estava há 3 meses numa redoma, foi retirada ontem à noite. E isto interrompeu a pesquisa que os cientistas começaram há quase 1 ano sobre o fenômeno da santa que chora em Louveira. Os cientistas da Unicamp atenderam ao pedido do padre Antônio Spoladori. A redoma de vidro instalada há 3 meses para isolar a imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística começou a ser retirada com cuidado. Os fiéis que acompanharam o trabalho da equipe do Departamento de Medicina Legal da Unicamp bateram palmas quando a imagem saiu da redoma. O padre Antônio Spoladori disse que a pesquisa pode continuar quando a programação religiosa terminar daqui a 2 meses. Claro, nós não temos nenhuma objeção quanto às pesquisas, muito pelo contrário, né? Inclusive no documento dirigido ao doutor, a gente externa, né, o desejo de que a pesquisa prossiga e seja levada até o seu final. O professor Fortunato Badam Palhares não quis gravar entrevista. Ele apenas disse que se foi a igreja que pediu o início da pesquisa científica sobre o milagre da Rosa Mística, a igreja também tem o direito de interromper os trabalhos. Este foi o único comentário do professor Badam a respeito da decisão do padre Antônio Spoladori. As conclusões sobre a pesquisa vão ser apresentadas na próxima terça-feira numa entrevista coletiva. A que conclusões os cientistas chegaram? Bem, com o material que nós tivemos acesso, nós chegamos à conclusão de que o líquido que apareceu no interior da redoma não é lágrima humana. Assim como os líquidos colhidos anteriormente não têm características de ser lágrima humana, com exceção daquele que nos foi enviado da primeira vez, pelo padre Antônio Spoladori. Doutor, se já tinha essa conclusão, a equipe, por que foi pedida a prorrogação da instalação da redoma por mais 1 ano? Nós não tínhamos essa conclusão. O fato apressou as nossas conclusões, porque várias análises estavam sendo realizadas ainda e nós tivemos que apressar todas elas para que hoje tivéssemos. Hoje mesmo vocês viram que eu acabei recebendo aqui na mesa um dos resultados. Portanto, as conclusões só puderam ser feitas aqui na mesa junto de vocês. O líquido recolhido por vocês é semelhante à água benta e à água do poço da igreja? Isto, o líquido existente no interior da redoma, ele tem quimicamente características semelhantes à água existente no poço e à água existente no interior da igreja, rotulada como sendo água benta. Eu poderia dizer a vocês que nós não temos dúvida que no dia 13 a redoma foi violada. Para o senhor, enquanto cientista, não acontece milagre com essa imagem?
Neste momento, nós não temos elementos para podermos dizer isto. Quem sabe um dia até tenhamos condições de poder afirmar ou não definitivamente o que você acabou de me perguntar. Os trabalhos estão interrompidos, professor? Os nossos trabalhos estão interrompidos a partir do momento em que, no dia 9, nós recebemos a solicitação do padre, e como nós já havíamos dito que qualquer interferência externa iria encerrar os trabalhos, nós acabamos encerrando. Dr. Badão, o senhor é um médico legista conceituado. Esse é o primeiro caso que o senhor não consegue esclarecer totalmente? Eu não vejo sobre esse prisma. Sobre o prisma científico está esclarecido e está respondido, pelo menos, as duas perguntas que me foram formuladas pelo padre inicialmente. O líquido que sai da imagem, pelo menos no que nós temos aqui gravado, não é lágrima humana. Segundo, a imagem é constituída por um elemento químico que nós demos a sua fórmula aqui a vocês hoje. Aveira. Eles anunciaram o fim das análises numa entrevista coletiva agora de manhã em Campinas. Os cientistas disseram também que o líquido é semelhante à água do poço da igreja. A imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística veio da cidade de Essen, na Alemanha, e foi colocada no altar da igreja de Louveira no dia 13 de fevereiro do ano passado. De lá para cá, os fiéis já viram mais de 20 vezes um líquido semelhante à lágrima escorrer dos olhos da imagem. Há quase um ano, os cientistas da Unicamp vêm analisando o fenômeno. Amostras do líquido foram examinadas nos laboratórios da universidade. Aparelhos instalados na igreja mediram durante todos esses meses a temperatura, pressão e umidade do ar. Para garantir a seriedade da investigação, a imagem foi colocada dentro de uma redoma de vidro. Hoje cedo, em Campinas, os cientistas anunciaram o resultado dos exames. Com o material que nós tivemos acesso, nós chegamos à conclusão de que o líquido que apareceu no interior da redoma não é lágrima humana. Assim como os líquidos colhidos anteriormente não têm características de ser lágrima humana, com exceção daquele que nos foi enviado da primeira vez, pelo padre Antônio Spoladori. O líquido recolhido por vocês é semelhante à água benta e à água do poço da igreja? Isto, o líquido existente no interior da redoma, ele tem quimicamente características semelhantes à água existente no poço e à água existente no interior da igreja, rotulada como sendo água benta. Eu poderia dizer a vocês que nós não temos dúvida que no dia 13 a redoma foi violada. A falta de transporte... A lágrima, só para ver esse público com tanta fé e saindo daqui quase com milagre. Olha, a minha consciência sacerdotal jamais permitiria isso. Nós provamos o líquido e o líquido tinha um gosto de lágrima, salgado. Enquanto que vocês quiserem tomar aí a água do poço, vocês verão que não tem. O senhor jura por Deus que é a lágrima que o senhor viu? Juro por Deus que o líquido que eu experimentei tinha o sabor de lágrima. Agora deu essa moda de santa chorar. De repente... Cientistas que pesquisaram o fenômeno das lágrimas na imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística mostraram em detalhes todos os exames feitos durante um ano. O médico Fortunato Badam Palhares, chefe da equipe, lamentou a falta de um apoio integral da igreja nas pesquisas, uma vez que a santa deveria ficar dentro da redoma de vidro durante um ano e acabou sendo retirada depois de 3 meses a pedido do padre da igreja. Nos resultados dos exames, os cientistas concluíram que o líquido que aparece na imagem não é lágrima humana. Eles afirmam ainda que depois que foi colocada a redoma, o fenômeno se repetiu só uma vez, no dia 13 de março, quando se constatou que a redoma tinha sido violada. O líquido colhido nesse dia era quimicamente semelhante à água benta e à água do poço da igreja. Se a redoma fosse mantida lacrada por mais alguns meses, o senhor acredita que o fenômeno não se repetiria? Pelos elementos que nós temos colhido nesses últimos dias, em função de temperatura ambiente, em função de umidade relativa de ar, nós acreditamos de que o fenômeno não iria se repetir. É uma fraude esse fenômeno, doutor? Eu não uso esse tipo de vocabulário. Eu poderia dizer a vocês que nós não temos dúvida que no dia 13 a redoma foi violada. Nós chegamos à conclusão de que o líquido que apareceu no interior da redoma não é lágrima humana.
assim como os líquidos colhidos anteriormente, não têm características de ser lágrima humana, com exceção daquele que nos foi enviado da primeira vez, pelo padre Antônio Spoladori. Aqui na igreja... Uma boa noite. Não é lágrima. A conclusão é dos pesquisadores da Universidade de Campinas. Os cientistas que pesquisaram o fenômeno das lágrimas na imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística mostraram em detalhes todos os exames feitos durante um ano. O médico Fortunato Badam Palhares, chefe da equipe, lamentou a falta de um apoio integral da igreja nas pesquisas, uma vez que a santa deveria ficar dentro da redoma de vidro durante um ano e acabou sendo retirada depois de 3 meses a pedido do padre da igreja. Eles afirmam ainda que depois que foi colocada a redoma, o fenômeno se repetiu só uma vez, no dia 13 de março, quando se constatou que a redoma tinha sido violada. O líquido colhido neste dia era quimicamente semelhante à água benta e à água do poço da igreja. Nós chegamos à conclusão de que o líquido que apareceu no interior da redoma não é lágrima humana. Assim como os líquidos colhidos anteriormente não têm características de ser lágrima humana, com exceção daquele que nos foi enviado da primeira vez. Aqui na igreja de São Sebastião, em Louveira, o padre Antônio Spoladori não quis afirmar que discorda totalmente do laudo da Unicamp, mas ao mesmo tempo ele disse que a redoma de vidro onde a santa estava não foi violada. Como São Paulo, através de equipamentos e exames, eles tentam explicar o mistério do líquido que brota da imagem da santa. A igreja de São Sebastião, em Louveira, interior de São Paulo, se transformou nos últimos dias num laboratório. Os cientistas da Unicamp instalaram aqui vários equipamentos para medir constantemente as variações da pressão, temperatura e umidade do ambiente. Tudo isso para tentar explicar o fenômeno que ocorre nesta imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística. Desde que a imagem que veio da Alemanha foi colocada no altar da igreja, milhares de fiéis já viram brotar dela um líquido que para os religiosos é lágrima. Este fenômeno já se repetiu aqui 17 vezes, sempre nos dias 12 ou 13 de cada mês. No mês passado, os cientistas da Unicamp já tinham presenciado o fenômeno. Eles chegaram a recolher amostras do líquido para examinar em laboratório, mas os resultados desses exames ainda não estão prontos. Ontem, um mês depois da primeira visita, os cientistas puderam ver de novo o fenômeno se repetir. Só que desta vez, o líquido não saiu dos olhos, e sim de várias partes da imagem. O que a gente tem detectado é uma variação natural no ambiente físico, à medida que vem mais gente, à medida que chove, à medida que se lava a igreja, mas são medidas naturais que a gente está acompanhando. O que mais está intrigando os pesquisadores que estão aqui? Realmente o que intriga é uma data mais ou menos pré-determinada da ocorrência do fenômeno. Boa noite. Boa noite. Aqui na igreja de São Sebastião, em Louveira, o padre Antônio Spoladori não quis afirmar que discorda totalmente do laudo da Unicamp, mas ao mesmo tempo ele disse que a redoma de vidro onde a santa estava não foi violada. O padre disse também que no último dia 13 de março provou do líquido que verteu da santa e que esse líquido teria um gosto salgado, o gosto de lágrima. Eu mesmo coloquei um pouco do líquido na minha boca e percebi, não é, que o sabor daquele líquido era salgado e é bem diferente da água que a gente retira do poço. Para mim, para o povo, não há dúvida, né, de que o que está ocorrendo aqui seja uma manifestação de Deus. Diante do resultado anunciado hoje pelos cientistas da Unicamp, qual que é a posição da igreja frente ao fenômeno que ocorre com Nossa Senhora da Rosa Mística? Embora conclusivo, a meu ver, não se trata ainda de um argumento definitivo, mesmo porque a ciência não pode ter a pretensão de explicar todos os fenômenos. Não podemos imaginar, seria precipitado até da nossa parte, partir já para uma hipótese de uma farsa ou de uma mentira. Isto, aliás, deve ser rigorosamente investigado. Uma boa noite. Não é lágrima. A conclusão é dos pesquisadores da Universidade de Campinas. Os cientistas que pesquisaram o fenômeno das lágrimas na imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística mostraram em detalhes todos os exames feitos durante um ano. O médico Fortunato Badam Palhares, chefe da equipe, lamentou a falta de um apoio integral da igreja nas pesquisas, uma vez que a santa deveria ficar dentro da redoma de vidro durante um ano
e acabou sendo retirada depois de 3 meses a pedido do padre da igreja. Eles afirmam ainda que depois que foi colocada a redoma, o fenômeno se repetiu só uma vez, no dia 13 de março, quando se constatou que a redoma tinha sido violada. O líquido colhido nesse dia era quimicamente semelhante à água benta e à água do poço da igreja. Nós chegamos à conclusão de que o líquido que apareceu no interior da redoma não é lágrima humana. Assim como os líquidos colhidos anteriormente não têm características de ser lágrima humana, com exceção daquele que nos foi enviado da primeira vez. Aqui na igreja de São Sebastião, em Louveira, o padre Antônio Spoladori não quis afirmar que discorda totalmente do laudo da Unicamp, mas ao mesmo tempo ele disse que a redoma de vidro onde a santa estava não foi violada. Embora conclusivo, a meu ver, não se trata ainda de um argumento definitivo. Não podemos imaginar, seria precipitado até da nossa parte, partir já para uma hipótese de uma farsa ou de uma mentira. Isto, aliás, deve ser rigorosamente investigado.